Olá pessoal, de novo aqui, esse é o exercício 6, né, do capítulo 4, referente ao conteúdo de circuito série. Bom, ele é muito parecido com o 5, então eu sugiro que você pause o vídeo e tenta fazer e depois confira, né, se a sua resolução está certa ou errada. Bom, então aqui ele fala que dois resistores R1 e R2 ligados em série. Então eu tenho aqui dois resistores R1 e R2, eles estão conectados em série, R1 e R2 em série, né? Esse é o nosso R1, esse é o nosso R2. Eles são ligados a uma fonte de 40 volts. Então a minha fonte aqui é de 40 volts. Tudo bem? Então, sabendo-se que a potência elétrica do gerador é 10 watts e a potência dissipada em R1 é 4 watts, ou 4 watts, quais são os valores de R1 e R2? Muito parecido com o outro, então basicamente aqui nós temos a nossa fonte de 40 volts fornecendo essa corrente elétrica aqui e a corrente elétrica sempre sai do terminal positivo em direção ao terminal negativo. Quando ela passa por esse resistor, então há uma queda de tensão associada a ele, que essa queda é a nossa tensão V1. Novamente, a corrente elétrica entra por esse terminal aqui do resistor, convenção passiva, e há uma queda de tensão associada ao resistor R2 de V2, tá bom? Bom, então colocamos todas as marcas de polaridade, podemos começar a resolução. O que nós sabemos? Sabemos que a potência elétrica do gerador é 10 watts. Então, a potência da fonte é igual a menos 10 watts, né? Porque a potência é menor que zero quando o elemento está fornecendo. Tudo bem? Lembra disso? Então, potência é menos 10 fornecendo. Então, ela é negativa quando se fornece. E a potência dissipada no resistor R1, então o P, eu vou chamar de P1, né, potência do resistor 1, ele é de 4 watts. Nesse caso aqui, ele é positivo, né, 4 watts positivo porque é maior de zero e está maior que zero, está consumindo. Tudo bem? Então, sempre que é uma da fonte, a gente tem que lembrar que é menos 10 porque fornece. Quando ele está consumindo é maior do que zero, consome. Tudo bem? Então, o que nós temos aqui? Nós temos a potência total do gerador. Portanto, nós podemos fazer a associação desses dois resistores para chegar em um circuito equivalente dessa forma. Aqui eu tenho minha fonte de tensão, em paralelo com o único resistor, que é a soma dos dois resistores anteriores, R1 e R2. Esse daqui, então, é o nosso R total. Eu sei a potência da fonte ou a potência total do meu circuito. Portanto, agora a gente fica fácil determinar qual é o que? A nossa corrente. Veja que aqui eu tenho uma corrente elétrica que sai do terminal positivo, indo em direção, gera essa queda de tensão aqui. Essa fonte é de 40 volts, né? A queda de tensão, por consequência, em cima do R total, é V total, que também, como no exemplo anterior, é a própria tensão da fonte, porque o resistor está conectado diretamente aos terminais da fonte. Então aqui nós temos essa tensão, que é a própria tensão da fonte, que é igual a 40 volts. Tudo bem? Bom, quando a gente tem aqui essa circulação de corrente, a corrente entra pelo terminal negativo. Portanto, como é que eu vou escrever a minha fórmula da potência? Potência da fonte, que eu chamei ali, PF, é igual a V vezes I ou menos V vezes I? Menos, porque ela encontra o sinal de menos. Menos V da fonte, né, vezes I da fonte. Tudo bem? Posso até colocar aqui, ó, I da fonte. Tudo bem? Esse daqui seria o meu VF, então, e esse daqui o meu VF. V da fonte. E aqui a corrente que é
fornecida pela fonte. Bom, agora nós conhecemos, vezes, então, I, né? Nós conhecemos a potência da fonte, nós conhecemos a tensão da fonte, que é 40 volts. Portanto, P da fonte, quanto vale? Menos 10, porque fornece. Então, menos 10, né, é igual a menos V da fonte, que é 40. Esse menos é da fórmula, né? Então, por não estar na convenção passiva, a corrente ia entrar pelo terminal negativo, por isso apareceu esse menos. Então, aqui, o V da fonte vale 40 vezes I, tudo bem? Ora, se eu multiplicar ambos os lados da minha equação por menos 1, então fica todo mundo positivo aqui. Fica 10 e 40, tudo bem? Então eu vou ter aqui nesse caso, que é minha corrente elétrica, passando, dividindo ali, fica 10 positivo dividido por 40. Corta, corta, dá 1/4 essa corrente aqui, que é a mesma coisa aqui em decimal, 0,25 ampere. Ou, e eu posso escrever como, caminhando 3 casas aqui, né? 1, 2, 3, seria assim, né? 0,250, caminhando 1, 2, 3, a vírgula viria para aqui, 250. Estou aumentando o número, eu tenho que diminuir o expoente, vezes 10 a menos 3. E nós sabemos muito bem que essa corrente aqui é a mesma coisa que 250 miliamperes. Então, posso escrever assim, ou posso escrever assim, da melhor forma que você achar conveniente, tá bom? Bom, então eu conheço agora a minha corrente do circuito original, eu posso calcular desse resistor aqui, quem que eu conheço? Eu conheço a potência dele também. Então, a potência do resistor 1, é V1 vezes quem? A minha corrente elétrica I, né? P é igual a V vezes I. E por que mais? Porque a corrente, nesse caso aqui, entra pelo terminal positivo. Então, eu escrevo mais V vezes I. Bom, isolando a minha corrente elétrica aqui, eu tenho que I, né, é igual a P1, está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Não, a corrente nós acabamos de terminar, né? Então, eu tenho que isolar quem que é V1, né? Então, eu vou fazer o processo inverso. V1 é igual a P1 dividido por I, tudo bem? Então, simplesmente, esse cara está multiplicando, passa ele dividindo. Ou esse cara aqui está multiplicando, né? Passa ele dividindo. P1 eu sei, ele deu 4 watts. 4 watts é a nossa potência P1. E a minha corrente, eu acabei de calcular, 0,25. Portanto, nós temos aqui quantos? 4 dividido por 0,25. 4 vai dar 16, né? 4 dividido por 0,25. Então, para não errar, 4 dividido por 0,25 divide 16 volts. Né? Então, eu tenho aqui 16, o meu V1 é igual a 16 volts. Tá? Então, essa é a DDP, a diferença de potencial entre esses dois caras. Agora, eu posso, né, calcular aqui quem que é minha tensão V2. Veja só, se eu considero que aqui seja a referência angular do meu sistema, né, o terminal negativo da fonte, aqui eu tenho uma elevação de tensão aqui, de quantos volts? Do menos para o mais é uma elevação. Elevação de 40 volts, portanto aqui em cima eu teria 40 volts. Como aqui é um fio, que a gente considera ele ideal, não há queda de tensão, aqui nesse ponto também é 40 volts. Se aqui em cima eu tenho 40 volts e aqui eu tenho uma queda, porque eu estou vindo do mais para o menos, de 16 volts, portanto eu tenho 24 volts aqui. 24 volts nesse ponto. Portanto, aqui a tensão V2 é em cima desse componente, se aqui é 0, né, que é o mesmo terminal, mesmo ponto, 0 volts, não há queda nesse fio. Se aqui é 0 e aqui em cima é 24, né, então a diferença de potencial entre esses dois pontos, que é o V2, é 24 volts.
24 com 16 dá o nosso 40 volts, que é a tensão da fonte, tensão total do meu circuito. Bom, agora nós sabemos quem que é a tensão e quem que é a corrente, né? Poderia calcular a potência aqui, mas ele quer saber quem que é a resistência de R1 e de R2, tudo bem? Bom, como é que é a equação aqui para esse, né, circuito pela lei de Ohm? Tensão V1 é igual a R1 vezes a corrente que passa por ele, né? Então, vou escrever lá embaixo. V1, né, V1 é igual a R1, que eu não conheço, vezes a minha corrente I. A mesma coisa é aqui para o nosso resistor 2. A corrente entra pelo positivo, então vou escrever mais R vezes I, mais R2 vezes a corrente que passa por ele, que é o I. Então, R2 vezes I. Então, para o V2, aqui eu tenho R2 vezes I. O I eu conheço, o V1 e o V2 eu conheço, então eu facilmente considero aqui, calculo o R1. Quem que é o R1? R1 é igual a V1, né, dividido por I. Quem que é R2? R2 vai ser o V2 nosso, dividido por I. Substituindo valores, nós temos que V1, a gente acabou de determinar, que é 16. 16 dividido por 0,25. E aqui, R2. R2 é igual o nosso V2, que é igual a 24 volts. 24 dividido por 0,25. 0,25 ampere. Então, R1 vai ser 16, eu tenho 16 aqui já, dividido por 0,25, portanto, eu tenho 64 ohms aqui para esse cara. 64 ohms. Essa seria a minha resposta para o meu problema. Agora, nós temos 24 no outro ali, resistor, 24 dividido por 0,25, né? Multiplicar por 4 dá 96. 96. Então, R2 é igual a 96 ohms. E aqui nós terminamos, então, o nosso problema. Tudo bem, pessoal? Um abraço a todos e até mais.